pessoal, tudo bom? Então, essa aula aqui vai ser bem rapidinha pra gente só falar dos tipos de polígonos e diferenciar eles, porque eu acho que às vezes acaba acontecendo muita confusão quando a gente normalmente trabalha com polígonos aos poucos, você vai apresentando um, depois outro, e às vezes essa ideia geral, ela não se conecta depois das divisões de cada coisa. Então, aqui eu quis mostrar um panorama mais geral, para quem está trabalhando mapa mental com a professora Vanessa, tem um pouco a ver com isso. Isso aqui é uma espécie de mapa mental, falando dos tipos de polígono. Claro que o mapa mental ele pode ser muito maior, muito mais elaborado, com muito mais coisas. Mas aqui eu preferi só trazer o básico para a gente fazer essa diferenciação. Para quem não está trabalhando mapa mental, a ideia é você fazer como se fosse um resumo, mas é um resumo visual dos principais conceitos das coisas. Então, eu estou trabalhando com polígonos e aí a gente vai fazer a nossa divisão dos polígonos a partir da quantidade de lados. Os polígonos com 3 lados, eles se chamam triângulos. Eles têm 3 ângulos e 3 lados também. Aqui eu tenho os 3 tipos de triângulos que a gente divide quanto aos lados. Então, um triângulo escaleno, ele tem as 3 medidas dos lados diferentes. Aqui eu tenho um lado é 3,5, outro é 2 centímetros e o outro é 3 centímetros. Então, esse triângulo, cada lado mede uma coisa. Ele é um triângulo escaleno. Triângulo isósceles, eu vou ter 2 lados de mesma medida, então esses aqui tem 2,5 cada um, e um terceiro lado que é diferente, que esse é 3 centímetros. Então, esse é um triângulo isósceles. O triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, esse aqui tem 2 centímetros cada um. Notem que esses aqui são bem parecidos. A gente só sabe a diferença medindo mesmo com a régua, porque batendo o olho, você pode dizer que esse aqui seria um triângulo equilátero, e ele não é, ele é só isósceles. Propriedades dos triângulos em relação aos ângulos. Esse triângulo, ele é um triângulo escaleno e também é um triângulo retângulo. Então, são propriedades diferentes. Não é porque ele é escaleno que ele não pode ser retângulo. Ele pode, sim, ser as duas coisas. Nesse caso, retângulo se refere a ângulo, um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo é um triângulo muito importante que a gente usa muito e ele define que um dos ângulos é 90 graus. Aí, aqui, a gente vai associar ele ser isósceles, então ele vai ter 2 lados iguais. Se ele tem 2 lados iguais, eu tenho obrigatoriamente 2 ângulos iguais. Esses ângulos, eles sempre estão nessa posição, entre um dos lados e o lado diferente. Um lado igual e um diferente. Aqui, um que é o igual e um que é o diferente. O ângulo entre os 2 lados iguais tem outra medida. Então, aqui eu tenho 2 ângulos de 50, que somados dão 100. Para chegar no 180, que é a medida dos ângulos, da soma dos ângulos internos do triângulo, faltava 80, então este ângulo é 80. O triângulo equilátero, ele sempre vai ter 3 ângulos de 60. Por quê? Todos os lados são iguais e, como conclusão, a gente tem que ter todos os ângulos iguais. Como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então eu tenho que dividir 180 por 3 ângulos. Cada um vai ser 60. Então, o básico de triângulos está aqui. Agora a gente vai passar para os quadriláteros. É aqui que a gente tem muita confusão. Por quê? Muitas vezes a gente não entende as subdivisões e por que cada coisa tem um nome diferente. Então, eu vou subir um pouquinho aqui para a gente ver tudo. Até aqui embaixo. Os quadriláteros são figuras de 4 lados. E elas podem ter muitas variações. Eu tenho desde as figuras que eu tenho aqui 4 lados, os lados entre si não têm as mesmas medidas, não são paralelos, não são nada, não tem nada especial. Isso é um quadrilátero, não deixa de ser. Porém, é um quadrilátero que a gente não tem propriedades especiais acerca dele. Tudo bem? Se quiser medir, por exemplo, o perímetro, a gente tem que medir cada lado, a área a gente vai ter que subdividir em outras áreas de figuras conhecidas. Então, ele é simplesmente um quadrilátero que não tem nada especial. Aí, nós vamos ter 2 subdivisões para quadriláteros do caso especial, que não é esse aqui que é totalmente diferente. Casos especiais.
ou ele é trapézio ou ele é paralelogramo. O que define um trapézio? Você vai ter dois lados que são paralelos e os outros dois lados não são paralelos. Se eu prolongar essa reta, esse segmento e este outro segmento, eles vão se encontrar aqui em cima, não são paralelos. Aqui é a mesma coisa, tenho esse segmento aqui e esse. Se eu prolongar, eles vão se encontrar em algum lugar, não são paralelos. Isso define um trapézio. Dois lados paralelos, símbolo de paralelo, e dois lados não paralelos. Aí, outra subdivisão, paralelogramos. Como já diz o nome, tem muito de paralela. Aqui eram só dois paralelos e dois não. Neste caso, esse é um paralelogramo clássico, ele vai ter esses dois lados paralelos, nunca vão se encontrar, e nem esse com esse também não se encontram. Então, o que eu tenho aqui? 4 lados paralelos, que eu não sei onde eu vou escrever. Vou colocar aqui, 4 lados paralelos, 2 a 2. Porque não são 4 paralelos iguais, senão você teria 4 retas, 4 segmentos que não formariam uma figura. Então, são 2 a 2. Esse paralelo com esse e esse paralelo com esse. Então, aqui eu gosto de brincar que o paralelogramo clássico, ele é um retângulo que alguém assoprou aqui e ele inclinou, tá? Dentro dos paralelogramos, a gente vai ter esse que é o caso clássico, a gente tem dois ângulos iguais aqui e outros dois ângulos iguais aqui, mas de medidas que não são especiais, eles também têm ângulos iguais 2 a 2. Depois eu venho para o retângulo. O retângulo, ele é um paralelogramo com algumas condições especiais. Então, o que eu vou ter? Eu tenho lados que não têm a mesma medida, os 4, eu vou ter só 2 a 2, esse vale 4 com esse 4, esse 2 com esse 2, como a gente já tinha visto. Porém, todos os 4 ângulos são de 90 graus. Então, o retângulo é um caso especial de paralelogramo que tem 4 ângulos, isso é símbolo de ângulo, de 90 graus e lados iguais 2 a 2. Então, esses dois são iguais, esses dois são iguais, mas não são os 4 iguais. Depois, o losango, ele vai ser também um caso especial de paralelogramo em que todos os 4 lados têm a mesma medida. Esse aqui é 2,3, 2,3, aqui também 2,3 e 2,3. Ué, mas tem os 4 lados iguais, não é um quadrado? Então, qual que é a diferença entre isso e um quadrado? Os ângulos de 90 graus. O losango, ele tem as mesmas medidas de lado, porém os ângulos não são os 4 iguais, eles são iguais 2 a 2. Então, aqui eu tenho 4 lados iguais e ângulos iguais 2 a 2. Por fim, o último caso de paralelogramo é o quadrado, que é o mais bonitinho, mais regular, onde você tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais de 90 graus. 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. Tudo isso aqui é paralelogramo, que é um tipo de quadrilátero. E além dos paralelogramos, nós temos os trapézios. A partir daí, a gente vai quadrilátero. Começamos os pentágonos, depois hexágonos, heptágonos, e aí tudo tem a ver com... A nomenclatura tem a ver com a quantidade de lados. Penta é 5,
hexa é 6, hepta 7 e assim por diante. Todos esses a gente vai dividir em não regular e regular. Qual que é a diferença? O não regular, ele vai ter medidas de lados que são diferentes. Aqui eu tenho 3 lados iguais, porém esses 2 são diferentes. Isso faz com que ele não seja regular. Para ser regular, todos os lados, nesse caso são 5, então todos os 5 lados têm que ser iguais. Vou pintar tudo, porque a medida não dá para ver direito, ela não está correta. Como que seria? Aqui, os ângulos internos de um pentágono vão ser 180 vezes 3, que vai dar 540. Eu vou pegar esses 540 e vou dividir por 5, porque nós temos 5 ângulos. Isso dá um total de 108. E essa é a medida dos 5 ângulos de um pentágono regular, porque todos os ângulos têm que ser iguais. Eu vou sempre pegar a medida do ângulo da figura, da soma dos ângulos internos da figura, que a gente tem um outro vídeo falando sobre isso. Eu descubro quanto vale, nesse caso vale 540, e eu vou dividir igualmente pela quantidade de ângulos que eu tenho. Então, sempre assim que a gente vai achar os ângulos internos das figuras regulares, tá? Cada uma com a sua quantidade de lados. E por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido ter um panorama geral que identifique o que é cada coisa e onde elas se encontram e se encaixam, para a gente poder daqui para frente trabalhar com essas figuras geométricas. E um beijo e até o próximo vídeo.